Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Cleidson e sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje o tema é embalagens flexíveis. Como elas são produzidas, como são impressas, quais materiais podem ser utilizados, essas e outras curiosidades serão abordadas no vídeo de hoje. Mas antes da gente começar, não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhe com seus amigos e não esqueça de se inscrever no nosso canal, tá certo? Bora lá! Bom, pessoal, antes de mais nada, embalagens flexíveis são aquelas que têm a capacidade de se adaptar ao formato do produto que está ali contido e podendo melhorar as condições de armazenamento. As embalagens flexíveis podem ser constituídas através de 4 materiais diferentes: o papel, o alumínio flexível, o tecido e principalmente o filme plástico. Por exemplo, temos as embalagens que usam o papel como substrato, ou seja, como suporte de impressão, tais como sacolas, que são muito utilizadas por lojas e shoppings, os famosos sacos para pães, saquinhos para petiscos, sacos para presentes, papel para embrulhar balas, embalagem de alimentos como café, farinha de trigo, etc. E falando em comida, a gente não pode esquecer do nosso velho e gostoso churrasquinho, citando a embalagem para carvão. O alumínio flexível é popularmente chamado também de papel alumínio, embora não seja nem um pouco qualquer tipo de papel. Mas como exemplos para embalagens que usam esse tipo de material, podemos citar algumas marcas de chocolates, de manteigas, tampas de embalagem de iogurtes e também alguns potes de margarina. Esses tipos de tampas tecnicamente são chamadas de selo, tá certo? E também temos como mais um exemplo as cartelas de comprimidos e proteção de blister, muito utilizados pela indústria farmacêutica. As embalagens que utilizam o tecido como substrato são poucas quando a gente compara elas com outras embalagens produzidas a partir de outros materiais. Ainda assim, temos alguns exemplos. O saco de estopa, muito utilizado para transporte de produtos agrícolas, é um deles, tais como embalagens para feijão, milho, arroz, café e outros grãos. Temos também os sacos de ráfia. Para quem não sabe, a ráfia é o nome dado às fibras têxteis de palmeiras, normalmente usadas para a fabricação de sacos e transporte de frutas, além de legumes ou até mesmo pequenas cargas. Um outro exemplo também são as embalagens decorativas feitas de TNT. TNT é a sigla para tecido não tecido, que é um material semelhante ao tecido, mas esse é obtido através de uma liga de fibras misturadas com polímero dispostas aleatoriamente e depois são coladas por calor ou então pressão. E ainda temos o filme plástico, que é o material mais utilizado nas embalagens flexíveis. Podemos citar vários exemplos para embalagens que usam o plástico como substrato, ou seja, como suporte de impressão. São eles: temos o famoso Flowpack, muito utilizado para embalar café ou salgadinho. Outra embalagem flexível que usa também o plástico como material é o Stand-Up Pouch, usados como embalagem de diversos produtos alimentícios, como molho de tomate ou então a maionese. Temos o Sleeve, também conhecido como camisa ou manga, que é um rótulo incolível que adere à superfície da embalagem primária, contornando essa embalagem como se fosse uma pele. A embalagem primária é aquela que tem contato direto com o produto, ok? O plástico também é utilizado para a produção do que nós chamamos de embalagem vertical, que é uma embalagem tipo almofadada, também muito utilizada para embalar alimento, tais como arroz, feijão, farinha de trigo, etc. E para finalizar, mais um exemplo de embalagem feita através do plástico, temos o Shrink, que é uma película de plástico que envolve diversos produtos e passa por um processo de encolhimento por meio de aquecimento, gerando assim uma proteção a esses produtos depois que eles são finalizados, além de facilitar o transporte em grandes quantidades, claro. Além desses vários exemplos já citados, também existem diversos outros tipos de embalagens que usam o filme plástico como suporte de impressão. Como eu disse anteriormente, o filme plástico é o material mais utilizado nas embalagens flexíveis. Isso devido à sua versatilidade e maleabilidade, já que ele se adapta ao estado físico do produto que está ali contido, de uma maneira muito fácil, seja ele líquido ou sólido. E também pela segurança que o plástico proporciona, pois permite isolar o produto interno da umidade, do calor, da luz e até mesmo de contaminações.
Pensando nisso, o design gráfico, que é o profissional de criação que desenvolve as embalagens, tem inúmeras possibilidades para criar layouts inovadores e aplicação da marca, inclusive fazendo uso de algumas características que esse material oferece, como por exemplo, a transparência, que permite a visualização perfeita do produto embalado. Podemos citar exemplos que utilizam essas características, como produtos alimentícios e também de higiene. Outra característica que nós temos do filme plástico é a característica fosca. Nesse caso, o filme plástico tem um acabamento opaco. Visualmente falando, ele não tem um brilho e ainda alguns possuem uma textura com toque aveludado, deixando diferente dos outros filmes plásticos. Pode ser utilizado como embalagem em vários produtos variados, desde embalagens salgadinhos, massas semi-prontas, sorvetes e até sabonetes. Outra característica é a perolada. Esse filme plástico tem como principal característica o fato de ser opaco e ter a base branca, muito utilizada pela indústria alimentícia que produz chocolates, bolachas ou biscoitos, rótulos de garrafas plásticas, além de outras embalagens descartáveis como embrulho de balas e chicletes. E uma outra característica ainda é a metalizada, onde o filme plástico recebe uma camada muito fina de alumínio, deixando a embalagem com um visual metalizado e brilhante. Com isso, a embalagem passa a ter uma excelente barreira contra a luz, o que garante maior conservação dos produtos. Esse tipo de filme plástico é muito utilizado para embalar produtos oleosos e diversos tipos de salgadinhos, pois mantém esses produtos crocantes por muito mais tempo. Mas a reprodução de tudo isso, como é feita? Para tudo isso, o profissional de criação, o famoso design gráfico, ou design de embalagens, como também é conhecido, vai desenvolver o layout de acordo com o produto a ser embalado e trabalhar com as cores que irão compor essa embalagem. Isso é feito através de softwares apropriados e específicos para isso. Concluído o desenvolvimento dessa embalagem, é enviada uma prova para o cliente e, uma vez aprovada, ela volta para as mãos do designer, que irá multiplicar essa embalagem quantas vezes for necessário para ocupar toda a matriz de impressão. Existem dois principais sistemas de impressão para imprimir embalagens flexíveis. Um é chamado de flexografia e o outro de rotogravura. Então, as matrizes de impressão são gravadas e cada uma delas vai representar uma cor. Nesse exemplo, nós temos o semic, cian, magenta, amarelo e preto, além de duas cores especiais, o azul e o vermelho. Em seguida, é realizada a impressão. Embalagens flexíveis normalmente são impressas em forma de bobina e de modo contínuo, em grandes velocidades. Na máquina impressora se dá a sobreposição das cores que inicialmente foram separadas lá atrás através daqueles softwares específicos. Aqui temos um exemplo. É impresso o magenta, sobre ele o cian, depois o preto, em seguida o amarelo, aí vem o azul e por fim o vermelho. Se você quer saber como é possível enxergar milhares e até milhões de cores diferentes somente a partir das cores primárias, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link de um outro vídeo que gravamos com o título Como Enxergamos as Cores. Está muito legal. Depois assistam lá, tá bom? Continuando, para imprimir as embalagens flexíveis, as tintas são preparadas, cada cor é colocada em sua posição na impressora, o material escolhido é posicionado, a máquina acertada e então é realizada a impressão em alta velocidade. Depois de impresso, esse material vai para o cliente, onde lá é embalado os produtos. E depois de prontos, os produtos com suas fantásticas embalagens vão para as prateleiras dos comércios em geral para serem vendidos. E assim são produzidas as embalagens flexíveis. E aí, galera, gostaram do vídeo de hoje? Se sim, clique aqui no curtir e não esqueça de compartilhar e se inscrever no nosso canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!